Senhor. Me alegro por mais uma vez conhecer mais um pedacinho da minha família. Não conheço nem os irmãos, eu olhei, não conheço, somente a nossa irmã Lúcia. Eu vou te chamar de Lúcia, não consigo chamar ela de Vera. Irmã Lúcia e o irmão Laurião. E eu digo onde eu chego, é a minha família. E até o dia que Jesus quiser me tomar, se for permissão, que eu aumente mais a minha família, que eu ande mais para conhecer a minha família. Porque eu aprendi desde a minha infância que a família de Jesus é numerosa. Meu pai cantava muito com meus irmãos na época e falava: a família de Jesus é numerosa. E eu falava: ele não cansa de cantar esse hino. Hoje eu digo: é um prazer. Aonde eu chego, eu conheço um pedaço da minha família. Porque a Bíblia diz que a família de Jesus é aquele que está lado a lado contigo, servindo o Senhor. Quem não deixar pai, mãe, casa, família, por amor a Ele não verá Ele. Então, irmão, nossa verdadeira família é na presença de Deus. Amém? Irmãos, eu me alegro e tenho certeza que Deus preparou este dia de hoje, dia 25 de novembro, 2013, para eu estar aqui conhecendo esta família maravilhosa, o qual já está nas minhas orações. Desde o dia em que o irmão Laurião falou, se dava para eu vir, eu comecei a apresentar vocês na oração. Porque, irmão, o amor junto com a oração vai permanecer. Se você tiver amor, também não tiver oração, acabou. E eu, irmão, é uma coisa que eu gosto, é orar. Viu? Eu tomo conta de círculo de oração, onde eu estou congregando lá 3 anos em Santos, que é 3 anos que a gente vai fazer que estamos lá. Tomo conta, sou líder do círculo de oração. E eu não canso. Eu chego na igreja, eu abro a igreja e eu dobro meu joelho 2 horas e até 3 horas, 3h15, as irmãs vão chegando e eu não estou nem aí que as irmãs atrasam na oração. O que importa é que eu estou no joelho orando para Deus despertar mulheres desses últimos dias para ter prazer na oração. Porque hoje Levita tem bastante pregadores, muito mais. Mas, irmãos, homens e mulheres que dão valor à oração a pouco. E eu aprendi que se eu quero vitória, joelho no chão. Sem a oração não tem bênção. Porque a chave para mover o coração de Deus, para Ele mandar a bênção, é a oração. Então, irmãos, eu gosto muito de orar, viu? Eu gosto mesmo. Eu não sei pregar, não sei cantar, mas a oração eu sei. Eu tenho um caderno de oração, eu falo: Jesus abençoa os irmãos ali do Morrinho, Jesus abençoa os irmãos em tal lugar. E assim, irmão, o tempo não dá para nós fazer a oração de intercessão. Oração, irmão, de círculo de oração não é oração para você pedir bênção para você, é oração para você orar para o teu próximo, para o desviado, para aquele que está caído, para aquele que está, irmão, afastado de Jesus, porque os dias estão maus e Deus está às portas e Ele quer buscar uma igreja limpa, vestes limpas. E para estar com as vestes limpas, tem que estar na oração. Viu? Para lavar as nossas roupas, não é lá no tanque, é joelhos no chão. Amém? Abre a tua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. E nós iremos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Louvado. E vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Eu tenho um particular com Deus. Eu posso pregar a palavra várias vezes no lugar, mas cada vez que é lida, o Espírito Santo trabalha de uma maneira. Viu? Então, se você já conhece a palavra, amém, Deus vai ainda, olha, amassar dentro de você, porque
porque o Espírito Santo está presente nesta noite. A glória de Deus está neste lugar. E eu aprendi que para você, para eu sentir, você tem que abrir a boca e começar a dar glória a Ele. Porque para abrir a janela do céu, você não tem que ser um apresentador, mas você tem que estar assentado e falar: Jesus, fala comigo. E Ele vai falar. Diz assim: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Hoje é início de uma campanha, então ele ia abrir com a carta de Éfeso. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Fecha os teus olhos e peça para o Espírito Santo falar contigo dentro desta palavra. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo que está nesta noite, ele está andando e passeando, como diz Isaías, no meio do seu povo, e ele está revistando a cada um com a sinceridade que está no teu coração, para receber do céu o maná santo para a tua vida nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu entrego a tua igreja nesta hora em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e eu creio, Senhor, através do teu Espírito, que mais uma vez o Senhor irá falar, ministrar através da minha ferramenta, do meu vaso. Senhor, que eu venha descer e que o Senhor cresça, que eu desapareça e tu permaneça em pé diante de mim nesta hora. Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor que foi dita aqui, irmãos, são 7 cartas que o Senhor Jesus, nenhuma visão com o apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele passou ali consagrando, Deus, pela sua infinita misericórdia, deu essa autoridade para ele escrever através do Espírito Santo, como se fosse mesmo Deus tratando com aquelas 7 igrejas da Ásia. E, irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus, nesta primeira carta, ele menciona como se fosse ele mesmo falando nessa carta, não João escrevendo. Ele diz no versículo 1, eu sei, quer dizer, eu, o Senhor. Aí diz aqui, ó, escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Então, entre aquelas 7 cartas, através do Espírito Santo, o apóstolo João escrevendo, ele falou: cada assunto vou detalhar
dar um nome de igreja. E o apóstolo Paulo, João escrevendo. E ele dizendo assim, ó, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. E eu lendo essa palavra, eu falei assim, Jesus é 7 estrelas. Em nosso tempo que nós estamos vivendo, são os anjos, são os mensageiros, são os pregadores e os apóstolos. Então aqui hoje o Senhor, Ele está ordenando através do Espírito Santo aos mensageiros que andam no meio dos 7 castiçais. Então, irmãos, significa aqui 7 igrejas, 7 castiçais de ouro. Aí ele diz, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência e que não podes sofrer. O que eu pude entender aqui, o Senhor, mesmo naquela época, há anos, porque a igreja de Éfeso, ela foi, vamos dizer, inaugurada antes de Cristo e viveu depois de Cristo 30 anos com a determinação de igreja de Éfeso na direção dos apóstolos determinado pelo Senhor Jesus. Quando durou 30 anos depois de Cristo, os apóstolos que foram separados nesse tempo foram morrendo de um a um. E o que me chama a atenção, 7 dominações. E se vocês fazerem a campanha e não quebrarem, cada pregação vai ter um tema de igreja. E isso hoje, o que significa? É várias denominações espalhadas no mundo. E diz esta mensagem desta carta, que mesmo os apóstolos sendo separados pelo Senhor naquele tempo, o Senhor já conhecia o seu povo. Aleluia. Ele diz aqui, eu sei as tuas obras, irmãos pastores da igreja de Éfeso. Então, irmãos, membro dentro da igreja não está escondido. Não está assim, eu acho que o pastor fulano não está me vendo. A irmã fulano não está me vendo. Mas aqui o Senhor diz, eu sei as tuas obras, também do teu trabalho. Aleluia. E sei também que tu tens paciência. Aleluia. Aqui sabe o que eu senti? Deus, Ele via até as qualidades dos crentes dentro da igreja de Éfeso. Ele estava elogiando, eu sei o trabalho que essa irmã faz, eu sei a paciência que ela tem passado. E diz mais, e que não pode sofrer com os maus. O que é os maus, irmãos? Maus. Glória a Deus. A Bíblia diz, olha, nesses últimos dias, pastores, eu tenho falado com o Senhor, no círculo de oração em casa, eu falo, Deus, eu estou indo para 45 anos, eu entrei na igreja em 73, pela primeira vez eu tinha 4 anos, e eu falei, Senhor, que eu não seja um desses rebanhos chamado, porque é muito gospel, é muito cristão, é muitos que dizem que são salvos. Senhor, eu não quero estar nessa lista, eu quero estar na lista da minoria que é os escolhidos. Porque eu não chamado, são aqueles que olham os maus dentro da igreja. E naquele tempo já existia, porque o Senhor mandou o apóstolo João
apóstolos. Os escândalos. Vira de qualquer forma, de qualquer maneira. E eu aprendi, irmão, que a ovelha, quando ama o seu pastor, quando ela está no caminho certo, o pastor pode estar onde for. Se ele falar alguma coisa por telefone, mandar um recado, você sabe discernir a voz do teu pastor. Aleluia! E o pastor também conhece a sua ovelha. Aleluia. A ovelha pode passear pelo pasto. Sabe o que é isso? Passar pelo pasto não é comer capim como a ovelha faz. Se sentir de fazer uma visita na igreja do irmão, de família ou do pai, como eu. Sou em 9 irmãos, cada um é de um ministério. E quando eles falam, Lu, vai pregar em tal lugar. Se eu ligar para o meu pastor e falar, pastor, eu recebi um convite para ir em tal igreja. Me deu uma carta. Não precisa, irmão, Lu, tu já és uma carta. Não é para me engrandecer, mas o meu pastor me conhece. Aleluia! Aonde eu chego, irmãos, a minha carta é a minha pessoa. Aleluia! E o que Deus quer dizer aqui? Que no meio do povo ali de Éfeso já havia os maus que pusesse a prova dos que dizem ser apóstolos e não eram. E tu os achaste mentirosos. Já havia pessoas mentirosas naquela época. Aí sabe o que Deus, nessa tarde, me tocou nessa parte de mentiroso? Que nesta igreja de Éfeso, irmão Laurião, irmão Lúcio e os demais que eu não conheço o nome aqui na frente, Safira e Ananias. Lógico que eu tenho certeza que ele era dessa igreja. E quem foi os primeiros membros que começou a mentira dentro da igreja? Safira e Ananias, um casal que diz lá em Atos. O que eles fizeram, irmão Lu? Eles tinham as propriedades e eles vendiam de um preço grande. E na hora de dar o dízimo, eles combinavam. Nós vamos dar tanto, não, porque é muito dízimo. Esse mês não tudo isso não. Tá bom. Então eu vou na frente e depois você vai atrás, viu, mulher? E confirma. E a Safira, né? Concordou com a mentira do esposo. E na hora que aconteceu, foram fulminados na frente do altar. É assim ou não é? Então quando eu li aqui, olha, e não são, e tu achaste mentirosos, vírgula, aonde? Lá na igreja de Éfeso. Hoje é diferente, não é, irmãos? Hoje, irmãos, mentira também há dentro da igreja. Verdade. E eu digo, também não há perfeito, não há santo, porque eu tenho comigo, eu tenho certeza que os pastores têm um raciocínio também, que quando a nossa vida espiritual chega num certo nível, com certeza, o nosso pai fala, meu filho, minha filha está preparada, vamos subir. Se ficar aí, vai ser contaminado. É uma realidade, irmãos. E diz mais, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Sabe o que é isso? Que está na frente do trabalho, na liderança, trabalha por o Senhor, e de repente chega um aviso, olha, está precisando de uma visita. Aí manda para ir, irmão, acabei de chegar, mas eu vou ligar para outra irmã, se puder, nós estamos indo sim, irmão, pode marcar a hora. Não é aqueles que falam assim, acabei de chegar da igreja, irmão, vai, irmã, sozinha, porque eu estou cansada. Isso, irmão, Deus também viu na igreja de Éfeso pessoas que faziam a obra, diz aqui, e não cansava. Aleluia. Você está entendendo? Aqui é mais elogio que Jeová está dando para o apóstolo Paulo sobre esta igreja. Mas, diz aqui o versículo 4, tenho porém, vírgula, olha aí, contra ti que
que deixaste o primeiro amor. A palavra que a nossa irmã Lúcia falou, que foi comentada à tarde, em diálogo. Era do Espírito, o falar dela. Meu esposo veio aqui e falou do amor. Então diz aqui, porém, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Olha, Deus estava elogiando, ao mesmo tempo repreendendo, falando que tinha, mas porém, está faltando o principal, que é o primeiro amor. Aleluia. Aí ele fala assim, olha, apóstolo João, escreve aí. Lembra também ao povo de onde ele caiu quando caiu no primeiro amor. E aqui, sabe o que me lembra? Novos convertidos, quando aceita Jesus, e tem aquele fôlego de jejum, até desmaia, de tanto jejuar, ir para a igreja, fazer visita naquela fé, naquele amor, e vai no ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos. Quando passa de 20 anos, ai chega, eu já fiz demais para o Senhor. Sabe, olha, ai não dá para fazer isso. E o amor vai se esfriando, como diz o meu esposo. E a Bíblia diz que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, só permanecerá o amor e o louvor e a adoração. Profecia, dom vai ser aniquilado, mas o amor e a adoração vão permanecer. E porque ele fala, volta! E olha para onde tu caíste e faz o quê? Arrependa-te enquanto está na graça, enquanto está na misericórdia. Aleluia. Glória a Jesus. Viu que magoou o irmão? Chega, irmã, me perdoa, irmã. Irmã, foi sem querer, eu prometo, e orar. Vai pedir perdão. E pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei do teu lugar. Irmãos, essa palavra é tremenda. É o que eu falo. Senhor, não me deixe permanecer. Eu nunca fui no mundo, eu nunca dancei, eu nunca bebi bebida alcoólica, nunca participei de baile servindo o Senhor. Agora imagine por causa de um amor. Por causa de você amar o próximo. Porque o meu esposo diz, e eu repito sempre, se eu não amaria, mas eu estou vendo, posso abraçar, presentear. Como eu posso amar a Deus que eu nunca vi? Eu sinto Ele. Eu tenho certeza que Ele está comigo. Mas eu não vejo. Eu ouço a sua voz, mas eu imagino como Ele pode ser. Então, irmãos, vamos aprender a amar. A primeira carta, o Senhor diz, tu porém, diz o versículo 6, tens porém isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, nicolaítas. Homens que adoram outros deuses, são falsos, vivem de 2 vidas. E hoje, irmão,